Oi pessoal, bom dia. Vamos seguir então, professor André, aula de Química, correção das atividades da semana passada sobre os átomos, tá? Só para relembrar rapidinho, base do átomo, núcleo e eletrosfera, dentro do núcleo prótons e nêutrons, fora do núcleo elétrons que circundam a eletrosfera. Vou falar muito disso a partir de agora na correção, então prestem bastante atenção, tá? Sigam aí no material. Pessoal, nossa correção de química, ela inicia exatamente na número 3, tá? Beleza? Então vamos lá, número 3. A pergunta é, o que é um número atômico representado pela letra Z? Lembra que eu expliquei, ó? Número atômico, ele é sempre representado pela letra Z. Número atômico, pessoal, em um átomo é a quantidade de prótons que esse átomo tem, quantidade de carga positiva. Então, ó, resposta letra B, tá? Então, a número 3 é a letra B, ou seja, número de prótons. Sempre que a gente falar na matéria número atômico, é a quantidade de prótons que esse átomo tem, tá bom? 4, vamos lá, 4, resposta da 4, tá pedindo para mim ali, ó, quem tá pedindo a 4? Os átomos são compostos basicamente por duas partes, ó, letra D, pessoal, núcleo e eletrosfera, tá? Núcleo e eletrosfera. Gravem isso, anota aí, núcleo e eletrosfera. 5. Quais são as 7 camadas existentes em um elétron, em uma eletrosfera, em um átomo, né? Então vamos lá, ó, é a camada K, L, M, N, O, P, Q, letra B de bola, tá? Então vamos anotando, letra B, as camadas da eletrosfera, cada uma dessas camadas aceita uma quantidade de elétrons baseado na sua carga, né? Então vão ter camadas que aceitam 2, 4, 6, 8, 18, 32 e depois vai reduzindo novamente até a última camada. Mas a gente vai ver mais para frente depois lá nas ligações, tá? Número 6, essa é importante, pessoal, bastante atenção nisso que eu vou explicar agora. Número 6, carga elétrica negativa e carga elétrica positiva, respectivamente, ou seja, da maneira que estão perguntando. Carga elétrica negativa eu chamo de elétrons, carga elétrica positiva eu chamo de prótons. Então a resposta correta é a letra C, pessoal, tá? Letra C, elétrons e prótons, tá? Cuidem para não confundir com a B, que é prótons e elétrons. Está também correta, mas ela está invertida, porque pede na ordem. Então é elétrons e prótons a número 6. A número 7, vamos lá. A número 7, o que está pedindo ali, ó? A distribuição eletrônica do elemento carbono, que tem 6 elétrons na última camada, representa em qual alternativa? Bom, eu expliquei lá no vídeo da aula passada que cada camada da eletrosfera, a camada K, L, M, N, O, P, Q, eles aceitam uma quantidade de elétrons. Então eu tenho que ver quantos elétrons o átomo tem na sua camada de valência e distribuí-los na camada da eletrosfera. Então, cada camada aceita uma quantidade. Nesse caso aqui, ó, nós temos a camada K, que o máximo que ela aceita é 2 elétrons. Eu estou distribuindo. A próxima camada é a L. A L, ela aceita até 8 elétrons. Só que no caso do átomo, o átomo de carbono, ele só tem 6 na última camada. Então eu tenho que distribuir somente esses 6 elétrons. Já coloquei 2 na camada K. Na camada L, então, eu coloco apenas a diferença, que é 4, que é a alternativa A. Digamos, pessoal, que fosse um átomo com a quantidade maior de elétrons na camada de valência, tá? Sei lá, 64 elétrons, tá? Eu iria distribuir 2 na K, 8 na L, 18 na M e assim por diante até chegar no seu última camada lá, tá bom? Então, essa é a distribuição. Primeira na camada K, depois na camada L a diferença, e se tiver mais, vai distribuindo, tá? Para quem já tem a apostila, eu creio que todos têm, né? Quem não tem física, eu mandei no grupo a apostila online. Na página 60 da apostila, vocês encontram exatamente isso que eu estou falando, tá? Vão lá e deem uma olhadinha, tá?
Bom, número 7, então, tá aí, letra A, tá bom? Número 8 também, atenção nisso que eu vou explicar agora aqui, ó, tá? Um átomo, ok? Que tem 15 prótons e 17 nêutrons, tá bom? Deixa eu colocar escrito aqui para a galera não confundir. Prótons e 17 nêutrons. Aí, ele pede algumas informações para mim logo abaixo ali, né? Tá? Eu vou direto na correta para explicar para vocês. Ele pede para mim, a resposta correta é essa aqui, ó, letra C, que é Z igual a 15 e A igual a 32. Vamos relembrar isso aí. O que é Z? Z é o número atômico. Foi a primeira que eu falei aqui, ó. Z é o número atômico. Quantidade de prótons. Então eu vou lá e olho no enunciado. O átomo tem 15 prótons. Então se o número atômico dele é a quantidade de prótons, ele só pode ter 15. Não tem como errar. Agora presta atenção agora, pessoal. O que é esse A? Esse A aqui. Esse A, olha que interessante, é o número de massa do meu átomo. Como é que eu calculo a massa? A massa é tudo que está dentro do núcleo do átomo. Dentro do núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. Eles estão lá. Então, para eu calcular o peso, a massa, o peso do meu átomo, eu tenho que somar tudo que está dentro do núcleo. O que está dentro do núcleo? Prótons, 15, e nêutrons, 17. Somos 2, 32. Então, ó, sempre que aparecer o A, é o número de massa, ou seja, é a soma de prótons e nêutrons. Sempre que aparecer o Z, é o número atômico, são somente os prótons. Nesse caso aqui, letra C. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Vou apagar aqui para a gente poder continuar as próximas questões aí, pessoal. Vamos lá. A 9 eu acabei de explicar, tá? A 9 eu acabei de explicar ali quando falei, tá? Ele está dizendo ali, ó. Vou trocar de caneta aqui. Está dizendo aqui, ó. A 9. Letra A, que quer dizer o quê? Ó? Z, número de prótons, que eu acabei de explicar, e A, número de massa, que eu acabei de explicar. É a representação, ele está pedindo a representação. Nesse caso, letra A. Pessoal, olha o número 10. Acabei de explicar também ali na 8, tá? Mas vou repetir. Número 10. O átomo de oxigênio, tá? O átomo de oxigênio. Ele tem 8 prótons e 8 nêutrons, ok? No seu núcleo. Ótimo, sem problema. Aí a pergunta é, qual é a sua massa? Lembra que eu falei? Número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. 8 mais 8, 16, ou seja, a letra C, 16. Tá? Sempre que falar massa, você vai somar os dois, beleza? Agora, aqui na 13 e na 14, pessoal, a gente vai ter que prestar bastante atenção. Olha aqui, ó. Quando um átomo ganha elétron, ele se torna um íon de carga. Agora eu vou repetir, ó. Vamos lá, ó. Quando um átomo ganha elétron, ele se torna um íon. Vou colocar a resposta já aqui. E será denominado... Aí eu vou colocar a resposta aqui. Então vamos lá que eu vou explicar. Pessoal, todo átomo, basicamente, ele é neutro. O que é um átomo neutro? É um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então ele está neutro.
Mas aí a gente faz uma ligação, acontece algum tipo de reação, e esse átomo vai receber, vai ganhar um elétron. Lembrando a vocês que a única coisa que passa de átomo para átomo é elétron, tá, pessoal? Próton e nêutron não se movimentam, ficam no núcleo, que muda são elétrons. Então o átomo em questão ganhou um elétron. Se ele era neutro, ele tinha a mesma quantidade de elétrons, tá? Ele tinha aqui, ó, vamos lembrar que ele tinha aqui 10 elétrons e 10 prótons, né? Ele, ó, elétrons, prótons. Ele ganhou um elétron. Então olha aqui, ele ficou com 11. Sabendo que o elétron é negativo e o próton é positivo, esse íon, né, esse átomo, ganhou um elétron. Então ele ficou um íon negativo, pessoal, porque ele ficou com mais carga negativa, ele ficou com mais elétron, ficou com mais carga negativa, tá? E ele passa então a ser chamado de ânion, tá? Grave isso aí, ó. Ganhou o elétron, a sua carga passa a ser negativa. Nome ânion, tá bom? Vamos lá, fácil. E aí, quando acontecer ao contrário, daí no caso já vai ser a 14, deixa só eu montar aqui, até apaguei o química aqui, mas a gente sabe que está em química, né? No caso da 14, o que vai acontecer? Olha ali, pessoal, ó, no caso da 14. O átomo vai perder elétron, né? Se torna um íon, tarana, e é chamado de, vamos lá então. Ó, agora é o contrário. Era neutro, tinha positivo e tinha negativo na mesma quantidade. Perdeu o negativo. Vamos pegar o exemplo que eu te usei lá na outra, ó. Elétron 10, prótons 10. Perdeu um elétron, ficou com 9. Então ele ficou com mais carga positiva, pessoal. Então ele se torna um íon de carga positiva e é chamado de cátion. Então quando é positivo é cátion, quando é negativo é ânion, tá bom? Fácil, simples, não tem como errar. Então letra C na 13 e letra D, tá? Tá aqui, letra D na 14, beleza, pessoal? Vai anotando aí, fechou? Vamos lá, 15. 15 é o seguinte, pessoal. Sobre os elementos químicos, está errado em afirmar. Vou marcar aqui já, ó, vamos lá. 15, a incorreta é a letra D. O que isso quer dizer? Quando os elementos químicos estão listados numa tabela, eles estão em ordem alfabética. Não, nós vamos aprender lá na tabela periódica que os alimentos estão dispostos na tabela por ordem de número atômico, tá? Não é alfabética, é ordem de número atômico, tá bom? Então a letra 15, a letra D, está incorreta. E aqui, a 16 e a 17, eu até vou apagar aqui o quadro para ficar mais espaço para poder explicar, que é bem legal também essas aqui, tá? Para a gente poder entender. Vou trocar de caneta aqui, vamos lá. Vamos lá. 16. Bom, vamos lá. Primeiro é 16. 16. Átomo. Tá aqui um átomo. Ele possui 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, ok? Ok. Então, tá me pedindo ali, indique a afirmação falsa, né, pessoal? Qual está errada? Bom, vou explicar aqui. A errada tá aqui, ó, letra C. Tá dizendo que tem 10 partículas no núcleo. Por que essa informação está
incorreta, pessoal. Por que que ela é falsa aqui na questão? Porque, pessoal, vamos explicar isso para vocês. O que que a pergunta fez? Ela somou tudo que estava aqui, ó. 4 mais 3, 7, mais 3, 10 e disse que no núcleo tinha 10. Mas nós já aprendemos que no núcleo tem apenas prótons e nêutrons. Então, ó, prótons e nêutrons. Teria que ter no núcleo só 7, né? E não 10, porque os elétrons estão fora. Por isso que essa afirmação ela é falsa. E como está pedindo no exercício a falsa, você deve marcar a letra C, tá? Mesma coisa vai se acontecer na 17, pessoal. Ó, mesma coisa na 17. O átomo tem 26 prótons, 30 nêutrons e 23 elétrons. Elétrons. Tá pedindo a falsa. A falsa aqui, mesma coisa, vai ser a letra C, que diz que no núcleo tem 79 partículas. Mesma coisa da outra. Por que que tá errada isso, pessoal? Porque ele está somando as três. E, ó, no núcleo tem apenas prótons e nêutrons, teria 56. Os elétrons estão fora do núcleo. Então a afirmativa falsa é a letra C. Beleza, pessoal? Basicamente é isso aí sobre átomo, tá? Corrijam as questões, espero que tenha ficado claro, tá? Tem os vídeos da semana passada que explicam o conteúdo, qualquer coisa dá uma olhadinha lá. E relembrando, para que eu possa dar presença para você nessa matéria, coloca para mim lá Química corrigido, Física corrigido, Matemática corrigido. Senão eu não vou saber que você assistiu e, consequentemente, não lhe darei presença nessa matéria aí. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.